Anne Chapman saiu da pensão à 1h30 da madrugada, dizendo ao porteiro que logo voltaria. Tuberculosa, sifilítica, alcoólatra, ela precisava arranjar 2 ou 3 pence, fração de libra, para pagar o pernoite. 4 horas depois, porém, a prostituta foi encontrada morta no quintal de um sobrado a 300 metros dali, no bairro de Whitechapel, em Londres. Tinha a garganta cortada, o abdômen mutilado e alguns órgãos retirados. Joias e as moedas que acabara de receber estavam cuidadosamente colocadas ao lado do corpo. De manhã, uma multidão foi às ruas reclamar a prisão do homem que andava cometendo crimes horrendos como aquele, mas não houve resultado. Detetives e historiadores ainda tentam, 130 anos depois, solucionar o mistério e descobrir quem era Jack, o Estripador. Esse é o caso do assassino mais famoso do mundo, Jack o Estripador. O conteúdo original foi postado e publicado no portal Aventuras da História, adaptado aqui para o nosso canal. E se você tem um conto, um relato, uma história para compartilhar na descrição desse episódio, tem o nosso contato para que você possa enviar para nós a sua história. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar e curtir nossas postagens. Fala para nós aí de qual parte do Brasil e do mundo você acompanha o nosso trabalho. E você gosta dos nossos conteúdos? Então ajude-nos com doações para nosso canal por meio do Pix, na trilhadoterror@gmail.com, ou ainda por meio do Catarse ou Apoia-se. A partir de R$5 você terá benefícios exclusivos, tais como ter acesso ao episódio antes mesmo da publicação e outras coisas mais. Por meio de sua doação, teremos a possibilidade de continuar entregando a você um trabalho com ainda mais qualidade. Dito isso, meu amigo, minha amiga, vamos para mais um episódio em nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem com a gente! O episódio de hoje tem oferecimento da KCM Higienização. Você que está em Curitiba, região metropolitana, não perca tempo. Faça agora mesmo a higienização do seu carro, caminhão, estofado, residencial em geral. Chama no WhatsApp 9917-8703. KCM Higienização, a maior nota de avaliação no Google. A história de Jack o Estripador está cercada de mitos e inspirou tantas outras que às vezes ficção e realidade se misturam. O fato é que Jack, o nome que foi lhe dado pela imprensa, matou brutalmente pelo menos 5 mulheres. O número de vítimas pode chegar a 8. Em pouco mais de 2 meses, no outono de 1888, driblando a melhor polícia do mundo da época, a Scotland Yard. O também chamado assassino de Whitechapel, o bairro periférico e pobre onde cometeu os crimes, apavorou a população de Londres e expôs os problemas sociais da capital do país mais poderoso do mundo no fim do século XIX. Todas as mulheres mortas por Jack eram prostitutas que caíram na miséria. Uma veio do interior, outra era alcoólatra, uma vinha de um casamento desastroso, outra era acusada de pequenos roubos. Documentos da Scotland Yard e registros de óbitos guardados até hoje mostram que elas morreram de forma bem parecida: estrangulamento, lesões cortantes na garganta e mutilações por todo o corpo. Tudo foi cometido de madrugada, principalmente em feriados ou fins de semanas. É pouco provável que elas se conhecessem, apesar de todas terem sido assassinadas com poucas quadras de distância umas das outras.
Londres tinha então 3 milhões de habitantes e ostentava o luxo da enorme expansão do Império Britânico e do desenvolvimento industrial. Maior cidade europeia da época, atraía imigrantes de toda a Europa, fossem judeus, empobrecidos ou germânicos expulsos da Alemanha por Bismarck, o primeiro-ministro que uniu a Prússia aos povos germânicos e criou um novo país. A maioria dos recém-chegados, assim como os operários mais pobres, ia parar na boca do lixo da cidade. Em alguns mapas da época, as ruas imundas e empinhadas de cortiço de Whitechapel aparecem marcadas em tintas pretas, informando que eram habitadas por viciados e criminosos. Há uma polêmica envolvendo quem teria sido a primeira vítima de Jack. Uma das hipóteses é a de que foi Emma Elizabeth Smith, uma prostituta de 45 anos que foi atacada em 3 de abril de 1888. Depois de ser estuprada, ela desenvolveu peritonite. Morreu um dia depois no hospital. Emma disse que havia sido agredida por 3 homens, um deles adolescente. Alguns autores afirmam que ela foi a primeira vítima de Jack, o estripador, enquanto outros atribuem o assassinato a gangues, sem qualquer relação ao serial killer. Outra hipótese, a de que a primeira vítima foi Mary Ann Nichols, de 42 anos, morta no dia 31 de agosto de 1888, depois de abandonar 5 filhos e fugir de um trabalho de empregada doméstica, de onde roubou algumas mudas de roupa. Mary Ann tornara-se prostituta. Na noite da morte, foi barrada na porta de uma pensão por não ter dinheiro para pagar o quarto. Usava um gorro de palha e veludo amarrado no queixo, muito comum na época, e um vestido de linho. Foi achada morta e mutilada em um beco a 2 quadras do local onde parou para conversar com uma amiga, a última pessoa que a viu. Polly, como era conhecida, só passou a ser considerada a primeira vítima de Jack a partir de 1950, quando o caso foi analisado com métodos modernos da medicina legal. Especialistas acham que, igualmente, prostituta Martha Tumbler, morta 3 semanas antes, também tinha sido vítima de Jack. Além de sua ocupação, a hora, o lugar e tipo de morte coincidem com os outros assassinatos. Para os moradores de Londres, porém, não fazia diferença. Por isso, quando Anne Chapman apareceu morta no quintal de um sobrado, o medo e a insatisfação da massa já saíram do controle. Quem mais sofreu com a revolta foram os imigrantes, vistos como os culpados pela degradação dos costumes e o empobrecimento geral. Grande parte da população acreditava que crimes tão horríveis só poderiam ser cometidos por loucos ou estrangeiros, ou as duas coisas. Pobres e abundantes em Whitechapel, os judeus foram os primeiros suspeitos. Depois da morte de Anne, os moradores saíram em passeata, ameaçando e insultando os judeus que passavam dias com lojas fechadas, evitando até sair às ruas. A polícia fazia de tudo para achar o assassino e mostrar serviço. Cães farejadores foram usados para encontrar Jack a partir do cheiro das vítimas, apesar de especialistas da própria polícia advertirem que eles não seriam eficientes, tendo em vista que várias pessoas tinham se aproximado ou tocado nas mortas, nos locais de crime. Até mesmo a ideia esquisita de um fotógrafo foi levada a sério. Ele propôs que, se fotografasse os olhos de Anne Chapman, seria possível reconhecer o assassino pela imagem gravada na sua retina. As técnicas de investigação eram muito diferentes e hoje parecem engraçadas, mas na época, se havia alguém com quem os londrinos poderiam contar, esse alguém trabalhava na Scotland Yard. O suspeito padrão dos investigadores era um médico ou barbeiro,
profissionais que têm habilidade com a faca, que morava em Whitechapel, capaz de esquivar pelas ruas escuras sem ser notado. Era solteiro e tinha um trabalho regular. A maioria dos crimes aconteceu na madrugada de feriado ou fins de semana. Se, além disso, fosse estrangeiro ou tivesse algum problema mental, detetives já estariam na sua cola. As mortes, porém, continuaram. No dia 30 de setembro, foi a vez da prostituta Elizabeth Strider, morta no início da noite. Uma pessoa chegou a ouvir seus gritos, mas saiu correndo apavorada. A presença da testemunha, no entanto, surpreendeu o assassino, que não teve tempo de concluir seu ritual de mutilação. Elizabeth sofreu apenas um corte de 10 centímetros na garganta e morreu numa poça de sangue. O crime interrompido não saciou a sede assassina de Jack. 1 hora depois da morte de Elizabeth, outra prostituta, Catherine Edwards, foi encontrada com a garganta cortada, o abdômen e o rosto mutilado, sem um rim, uma orelha e os ovários. Além disso, havia um recadinho numa parede próxima. Abre aspas. Os judeus não são culpados por nada. Fecha aspas. Para evitar mais um ataque aos judeus, a mensagem foi apagada antes que o fotógrafo ou os fotógrafos chegassem. Mas eles chegaram. O assédio da imprensa fez de Jack uma celebridade. Cerca de 600 cartas e bilhetes, supostamente assinados por ele, chegaram aos jornais e delegacias de polícia à medida que as mortes avançavam. Depois do duplo homicídio, uma das mensagens foi levada ao alto escalão da Scotland Yard, supostamente endereçada à Central News, uma agência de notícia. 3 dias antes da morte de Elizabeth e Catherine, a carta continha promessas do assassino. Abre aspas. No próximo trabalho, eu vou tirar as orelhas das damas e mandar para os escritórios da polícia. Fecha aspas. E foi o que aconteceu com a segunda vítima daquela noite, a Catherine. Com o indício de que a carta poderia, de fato, ser do assassino, da Whitechapel, a polícia contribuiu com sua parte para assustar a população. A fim de identificar a letra do autor, mandou imprimir a carta em jornais e panfletos que foram distribuídos na rua. Veio daí o nome pelo qual o assassino ficou conhecido. Quem assinava a mensagem era o tal Jack Estripador. Há alguns anos, porém, descobriu-se que a carta, na verdade, foi criada pela própria Central News. Além da imprensa, muita gente aproveitou a onda de crimes para ganhar dinheiro. Na manhã em que Anne Chapman foi encontrada morta, vizinhos organizaram excursões a 1 centavo de libra para ver o local do crime a partir das janelas dos fundos. Outro centavo era cobrado na avenida da Whitechapel para quem quisesse ver réplicas de cera das vítimas. Um mendigo mais ousado criou uma técnica arriscada. Afirmando ser um dos suspeitos, ele extorquia os donos de bares para conseguir bebida grátis. Preso, o homem teve que pagar 7 dias de trabalho forçados. A última morte foi de Mary Jane Kelly, a mais nova das vítimas, com 25 anos. Diferentemente dos crimes anteriores, Mary foi atacada no quarto onde atendia seus clientes, no dia 9 de novembro, longe das ruas escuras da Whitechapel. Sem se preocupar em ser flagrado, o assassino mutilou e retalhou a moça em mais de 100 pedaços. A crueldade das mortes continuou viva na memória da população. Os jornais se encarregavam disso. Qualquer mulher morta na região era tratada pela imprensa como vítima de Jack. A divulgação intensa do caso provocou reações ainda mais bizarras. Outros criminosos passaram a imitar os modus operandi do assassino de Whitechapel. Abre aspas. Os registros policiais atestam, no fim de 1888, uma enchente de ataques de mentira. Fecha aspas. Conta Philip
Sodjo, autor do livro The Complete History About Jack the Ripper. Outras duas mulheres, Alice Mackenzie e Frances Collins, foram mortas provavelmente por imitadores. O fim das mortes não parou a investigação. Depois de interrogar centenas de pessoas, a Scotland Yard se concentrou em 3 suspeitos. Durante 70 anos, porém, os nomes ficaram confinados nos arquivos secretos da polícia, que só divulgou os documentos em 1960. Um ano antes, ao fazer um documentário sobre Jack, um repórter topou com a filha de um dos investigadores da época, Sir Melville Mackenzie, que procurou Jack de 1889 a 1903. Nos arquivos guardados pela filha estavam as identidades dos 3 suspeitos. O número 1 da lista tríplice foi encontrado no último dia de 1888 boiando no rio Tamisa. Era Montagu e John Dewey, um advogado e professor da alta sociedade londrina, cujo escritório ficava a poucas quadras de onde ocorreram as mortes. 4 pedras grandes dos bolsos do casaco indicavam que ele tinha se jogado no rio e permanecido pelo menos um mês submerso, antes que seu corpo se soltasse e fosse encontrado por um barqueiro do Tamisa. Filho de um cirurgião, Dewey era tido como sexualmente insano, definição que servia para enquadrar os homossexuais a pessoas que procuravam prostitutas. Boatos da época apregoavam que seus próprios familiares acreditavam que ele era Jack e que a polícia o tinha como suspeito antes de achá-lo morto no rio. O suicídio por arrependimento confirmaria sua culpa, mas ele pode ter se matado porque, no dia 30 de dezembro, foi demitido da escola em que lecionava. Um cabeleireiro judeu polonês era o segundo da lista do detetive da Scotland Yard. Solteiro de 24 anos, Aaron Kominski morava em Whitechapel. Foi dado como principal suspeito anos depois e era conhecido por ter problemas mentais e ódio às mulheres. Mas todos o consideravam incapaz de atos violentos. A evidência mais importante contra ele é o testemunho de um caixeiro viajante que o teria visto próximo ao local do quarto crime. Aaron acabou internado num hospício, onde morreu em 1919, sem jamais ser acusado por crime algum. O terceiro da lista era outro estrangeiro, o médico russo Michael Ostrog, considerado um maníaco cruel com mulheres. Sempre andava com seus instrumentos cirúrgicos por Whitechapel, mas não há nenhuma outra evidência contra ele. Só 15 anos depois dos crimes, as autoridades londrinas descobriram um homem tido hoje como principal suspeito. Ao contrário dos outros, não há nenhum álibi a seu favor, nem nada que 131 anos depois possa retirar as acusações sobre ele. Como indícios, porém, há apenas histórias que se encaixam muito bem. Em 1903, o polonês Severin Klosowski, conhecido também como George Chapman, e outros 3 nomes falsos, foi condenado à forca por ter matado suas 3 mulheres aos poucos, com doses programadas de arsênico. Quando montavam inquérito contra o envenenador de mulheres, um inspetor chamado George Conley levou um susto ao perceber as semelhanças entre ele e tudo o que se esperava de Jack, o estripador. Em 1888, Chapman tinha uma barbearia em Whitechapel e era solteiro. E mais, os crimes cessaram quando ele se mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi quando crimes semelhantes aos de Jack ocorreram por lá, fazendo o jornal The New York Times publicar manchetes como "Os horrores de Whitechapel se repetiram". Essa é a primeira parte da história do Jack o Estripador. Se quer ouvir a segunda, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal,
deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar esse conteúdo e informar para nós de qual parte do Brasil e do mundo você fala, tá certo? Na próxima semana nós vamos trazer a continuidade dessa história, onde vamos contar mais detalhes e a forma como esse assassino em série agia. Não é isso, Yara? Com certeza, Márcio. Estou ansiosa. Aqui, deixa eu mandar aqui só um abraço pro Andrei Rauli. Boa tarde a todos, né? Ele publicou lá no conteúdo do Lobisomem no Quintal. Adoro todos os episódios, né? Nossa, que bom. Eu adoro todos os episódios de podcast de vocês, principalmente as histórias de lobisomens. Eu teclo de Porto Velho, Rondônia, lá pelo meio do Spotify. Um abraço para você, muito obrigado, e você faça como ele. Comenta aí de qual parte do Brasil e do mundo que você ouve a gente, que você ouve nossos conteúdos, e nós vamos estar sempre reproduzindo aqui para você. Tá certo? E mais uma coisa, não se esqueça de apoiar o nosso canal também por meio do Cartaz, nos apoie por meio do Apoie-se, e se você quiser fazer um Pix para nós, o Pix é natrilhadoterror@gmail.com, e por meio da sua colaboração a gente vai poder estar investindo em equipamentos e, consequentemente, trazendo um trabalho com mais qualidade sonora para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos acompanha aqui, principalmente no Spotify, no Orelo e nas plataformas de podcast. No YouTube também, você que está aí nos ouvindo, o YouTube anda sacaneando conosco ali, né, Yara? Só entregando para 45 pessoas. Eles não estão entregando. É horroroso. Mas em respeito... é muito importante o like e o comentário da galera, né? Justamente, em respeito às pessoas que vão lá, que assistem, que dão joinha, a gente voltou a publicar lá o conteúdo completo, porque eu entendo que muitas das vezes as pessoas não querem ficar mudando de plataforma, né, Yara? Verdade, Márcio. Mas tá certo. Então, no próximo episódio da semana que vem, ou nos que virão, nós vamos dar continuidade à história do Jack o Estripador. Será que com a tecnologia que já tem hoje, foi possível encontrar quem de fato era esse assassino? Será que a polícia de hoje já sabe quem foi Jack o Estripador com base nos documentos, nas provas dos assassinatos que foram deixados no passado, que na época a polícia não tinha os recursos necessários para agir, mas hoje tem. E vários exames, várias investigações foram feitas. E a identidade de Jack? Será que foi revelada? Aguarde os próximos episódios. Yara, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. É sempre um prazer, Márcio. Estou à disposição. Eu espero você e espero vocês no próximo conteúdo. Um abraço e até a próxima. Beijo, galerinha. Tchau.